Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da live. Eu me chamo Crislene, sou trabalhadora da casa. Vou dar os recados de hoje à noite. Tá? Vamos começar pelos dias de palestra. Nós temos palestras às terças, quintas, às 8 horas. Nas sextas, às 14 horas. No sábado, nós temos a evangelização das crianças, que é uma parte muito importante da nossa casa. É onde as crianças vêm para aprender sobre Jesus, né? E é muito gostoso, porque geralmente a gente chega um pouquinho mais tarde, às vezes através do sofrimento. Então imagina já começar de pequenininho, com a inocência da criança, aprender todo o amor de Jesus. Eu sempre falo, sobrinho, filho, agregado, né, vizinho, traz, né? Eles vão aprender de uma forma lúdica para a idade deles. No domingo nós temos 2 horários, às 9 e às 10h30. 10h30. Aconteceu algum probleminha, não conseguiu chegar, essas palestras são transmitidas online, terça e quinta, às 8, sexta, às 14, no domingo somente no horário das 10h30. E mesmo assim não conseguiu assistir ao vivo, aconteceu um imprevisto, vai ficar gravada no Facebook. E agora nós temos, né, fazer propaganda, o canal do YouTube, tá? Muitas vezes as palestras sumiam, né, no Facebook. No Facebook tem um período. Então está sendo tudo transferido para o canal do YouTube, a CVV. Isso. Então é só ir lá, fazer a propaganda, né? Dá o likeinho, se inscreve, deixa lá o coraçãozinho pra gente, que quando chega um determinado número, aí já vai conseguir fazer essas palestras ao vivo também, tá bom? A nossa casa vive de doações, nós temos boleto, aluguel, água, luz, como todo bom brasileiro. Então a gente pede que tem uma roupa parada na sua casa, um eletrodoméstico pequeno, um sapato, livro, que traga pra gente, né? Hoje, quando a gente chegou, a gente estava até comentando, né, aqui no grupo, você deixa aquilo parado, sem uso, sem nada, é uma energia que está parada ali na sua casa, não tem um objetivo para aquilo. Então traz, a gente coloca isso no bazar e converte em dinheiro para pagar nossas contas, né? Você vai estar ajudando a Casa do Caminho, vai estar ajudando uma pessoa que talvez não possa pagar aquele valor cheio da roupa. E eu brinco, nós mulheres, né? Quando tira uma peça, a gente pode comprar 2, entendeu? Então já abre espaço no guarda-roupa, troca energia e a gente está fazendo bem. Também damos assistência para algumas famílias, né? Então a gente pede, esse mês sobrou um pacotinho de sal, um pacotinho de feijão. Em vez de você comprar isso a menos, traz. Às vezes é só aquele pacotinho que está faltando na cesta, tá? Rosa, eu quero dar uma cesta inteira? Posso? Pode também. Eu não quero trazer peso, eu não quero trazer nada. Posso doar em dinheiro? Pode. Tem o Pix da casa lá na frente. E aí é só especificar no campo de observação que esse dinheiro é para a cesta básica. Que ele vai ser direcionado para isso. Tá bom? Uma coisa que eu gosto de lembrar, a gente quando decide vir para casa, assistir uma palestra, a gente já está recebendo o nosso tratamento espiritual, né? Então a gente chega, toma nosso passe de limpeza, faz a palestra e depois o passe de máquina. É recomendável sempre ter uma alimentação mais saudável nesse dia. Por quê? Quarta não é bem o dia, mas digamos assim, comi aquela bela feijoada na hora do almoço e venho para a palestra. Seus órgãos estão tudo trabalhando ali, sua energia está tudo ali, você não vai receber com eficácia o seu tratamento. Então a gente pede, se possível, come um franguinho, uma alimentação mais leve, uma verdura, e esse tratamento vai ser melhor absorvido, tá bom? A gente também pede pessoas que fumam, bebem, que pelo menos umas 2, 3 horas antes não façam uso, né? Para ajudar. Tá ajudando quem? Vocês mesmos, tá? E ajudando a espiritualidade a fazer o trabalho dela. Tornando mais fácil para a espiritualidade. Tá bom? Pessoal da live, corre lá, pega a água, o pessoal daqui. Hoje tem pouca garrafinha, né? Esquecemos as nossas garrafinhas hoje. É que tá frio. Pega a garrafinha que na hora das vibrações a gente vai fazer a fluidificação,
que é onde é colocado o remedinho para a gente tomar durante a semana. Lembrando que tá acabando a água, não deixa zerar, põe mais um pouquinho e na próxima semana você renova esse tratamento, tá bom? E a pergunta de milhões, né? Estamos fazendo o evangelho em casa. Ai, que bonitinho. Gosto de explicar assim. A gente vem, faz a nossa limpeza, tudo bonitinho. Ouvimos a palestra, aprendemos mais um pouquinho. Só que quando a gente sai da casa, nossos amiguinhos estão ali e vão com a gente para casa. Só que a chave física não vai deixar eles do lado de fora, né? Quem faz isso é o evangelho no lar. É o evangelho que vai proteger a casa de vocês, né? Vai colocar ali, CDF, né? O campo de proteção na casa de vocês. Fora que, com o tempo, vamos expandindo essa proteção para os nossos vizinhos, os nossos familiares, né? Eu gosto de contar, eu tive um exemplo muito físico, muito visível. Acho que semana retrasada, que não deu para fazer o evangelho na minha casa. Daqui a pouco eu escutei a vizinha brigando, que eu nunca vi brigar. Assim, o casal mais amoroso que eu conheço na minha vida, eles estavam brigando e falando em divórcio. Gente, sem brincadeira, eu corri e fui fazer o evangelho. Falei, eu não fiz a minha parte, ó, deixei de fazer a minha parte, vamos ajudar o vizinho. Então, isso vai espalhando para a vizinhança toda, né? E fora que a gente vai aprender sobre Jesus, vai aprender sobre o amor dele. E é bom que a gente vai tentando um pouquinho cada dia na nossa vida. Combinado? Se não consegue fazer, não sabe nem como começar, a gente tem um folheto aqui na frente explicando os passo a passo. A gente tem o evangelho para vender. Se não for possível, a gente vê se consegue para emprestar, para doar. Então é só falar com a gente. Rose, não estou conseguindo fazer. Dá um toque, deixa o telefone, a gente vai tentar entrar junto até que encaminha. E insiste. Porque realmente, às vezes, nas primeiras semanas não rola, o telefone toca, a mãe chama, o cachorro briga, mas insiste que uma hora você consegue fazer isso certinho toda semana. É 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, num dia específico, num horário específico, porque a espiritualidade tem os compromissos deles também, né? Não é bagunçado, tá bom? Todos certinho? Então, nesse momento, eu vou pedir que quem se sentir confortável, vamos fechar nossos olhos, respirar um pouco mais devagar, encher o pulmão de ar, colocar para fora. E nesse momento vamos recebendo a equipe espiritual que está aqui já desde cedo, preparando o nosso ambiente, preparando para que fôssemos recebidos nesse momento, recebendo a equipe que irá instruir a palestrante, a falar aquilo que talvez alguém veio buscar, mais um ensinamento, mais um conforto, que possamos receber aquilo que for de nosso merecimento. E se algo que queremos muito ainda não estiver no momento, que tenhamos paciência, entendemos que tudo tem o seu tempo, tudo tem um propósito. Até nos momentos mais difíceis eles vêm para um propósito. E que tenhamos a paciência e a perseverança de sempre buscar o melhor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos envolver nossa palestrante com muito amor e carinho. A Shirley, desculpa. A Shirley vai fazer a palestra pra gente hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão nos acompanhando pela live, em casa. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva, os nossos mentores, os bons espíritos, para que a gente possa, nesses minutinhos da noite de hoje, fazer uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus, acerca de tudo isso que a doutrina espírita nos explica, nos ensina e nos dá bom ânimo para a gente conquistar, né? Que é, na verdade, o nosso progresso espiritual, nossa evolução, nossa abertura de entendimento. E é tudo isso que a gente busca junto, porque todos nós precisamos, né? E hoje nós estamos convidados a falar um pouquinho sobre o tema denominado Chamamento Divino. Está no capítulo 127 do livro Palavra de Vida Eterna.
né? Então eu convido a todos depois, né, se tiverem interesse, dá uma olhadinha no capítulo, dá uma lida, porque tem coisas muito interessantes aqui que a gente vai buscar, né, trazer para a nossa reflexão de hoje. Então, Emmanuel, ele vai começar extraindo um trecho de uma fala de Jesus que diz assim: disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mansos e os cegos. Essa passagem aqui foi extraída de uma parábola, onde Jesus conta, né, que um senhor programou uma grande festa, chamou inúmeros convidados e esses convidados não compareceram. Então, esse senhor, né, muito irritado, disse ao servo, então, que saísse pelas ruas e pegasse a todas as pessoas que encontrasse. E aqui ele já denomina quais seriam os que viriam: os pobres, aleijados, mancos e cegos. Isso era um chamamento divino, porque o Senhor a que Jesus se referia, né, é o próprio Pai Celestial, é o próprio Deus. Então, o que ele está falando aqui nesse tema do Evangelho de hoje? Jesus vai nos dizer, vai nos alertar, né, para as inúmeras desculpas que nós damos para nós mesmos, né, porque essas desculpas é para nossa satisfação interior, para a gente dizer, né, justificar, né, a recusa desse chamado, a recusa desse convite. E quando se fala chamamento divino, é chamamento para o bem, chamamento para o amor, chamamento para tudo aquilo que Jesus veio ensinar e exemplificar. E a gente vai dando desculpas por vários motivos, né? Ora, porque estamos muito envolvidos com as coisas do mundo, estamos muito distraídos muitas vezes. Ora, porque não necessitamos imediatamente, ou achamos que não necessitamos, melhor dizendo, né? Ora, porque temos culpas dos nossos comportamentos anteriores, dos nossos comportamentos do passado, e vamos então dando desculpas para evitar aceitar o convite de Jesus, que é simplesmente para que nós trabalhemos em nome dele em todos os lugares onde nós estejamos. Não só numa reunião espírita, numa casa espírita ou num templo religioso qualquer, de qualquer religião. Não é isso que Jesus fala. Ele faz esse chamamento para o nosso coração, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento e para que nós possamos fazer como ele fez, ajudando-nos uns aos outros a aprendermos a nos amar, aprendermos a nos compreender, aprendermos a nos tolerar as nossas inúmeras dificuldades. Porque todos nós somos, temos dificuldades, cada um, né, na sua especificidade, vamos dizer assim. Por isso que Emmanuel vai falar aqui, né, que quando Jesus chama os aleijados, ele fala os aleijados, não aqueles mancos simplesmente do corpo físico, mas aqueles do pensamento, aqueles do sentimento, que ainda não conseguiram fazer brotar dentro de si, né, aqueles sentimentos nobres que Jesus tanto nos ensina, né? Ele vai falar também, né, dos coxos do raciocínio, não aqueles que não conseguem pensar, porque todos nós pensamos, somos espíritos e na condição de espírito é a única coisa que nós fazemos, mas é o pensar, é o raciocínio em torno do bem, em torno daquilo que Jesus nos ensina. E aí ele vai falando de todas as nossas dificuldades, né? Muitas vezes nós ficamos paralisados diante de uma encarnação por medo,
né? Por remorso, por culpas. E a culpa paralisa, né? E por que a culpa paralisa? Porque a gente fica remoendo aquilo na nossa mente, aquilo que não deu certo, aquilo que você às vezes até intencionava fazer, mas outras coisas nos desviaram e a gente acaba não fazendo. E o nosso eu, o nosso pensamento interior, né? A nossa, digamos assim, o nosso pensamento, vamos deixar nesse aspecto, ele vai nos cobrando, é a nossa consciência inconsciente, vamos dizer assim, que a gente nem sabe que está pensando naquilo, mas alguma coisa trava, alguma coisa te impede de seguir adiante. E aí, para a gente exemplificar isso daqui que eu estou falando, eu trouxe para vocês uma historinha que eu vou contar, mas eu vou contar lendo, porque ela é tão importante que a gente não pode deixar passar nenhuma vírgula, porque ela diz muito a respeito de cada um de nós, né? E eu digo isso porque nós estamos aqui encarnados e todos temos uma deficiência, né? Todos temos algo a melhorar. E aqui a gente vai contar a história de João Mateus, né? Essa história é uma historinha muito interessante, contada pelo irmão X, né, na psicografia de Chico Xavier. Então, é algo que foi vivido na espiritualidade. João Mateus, distinto pregador do Evangelho na seara espírita. E aí você já imagina por que eu escolhi essa história, né? Porque é primeiro para quem fala. Na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de orar enternecidamente com seus amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a excelsidade do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém passar uma vista de olhos na sua ficha. E assim começou. E o viajante recebeu o primoroso documento em cuja face leu espantadiço: João Mateus, renascimento na Terra em 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto. Sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico e constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26 anos. Presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso. Tem 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através da sua conduta, mas releva extrema suscetibilidade na conduta alheia. Relaciona tão somente com os amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente
incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo conforto, sob constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis, um valor de 600 mil cruzeiros, que guarda em conta e lucro particular, na importância de 302 mil. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a sua vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Aí ia passar aqui os débitos, né? Os débitos que ele tinha, né? Do João Mateus. Aí quando chegou na hora dos débitos, quando ia ler referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era de manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros novamente, relatando-lhes a ocorrência. Estava transtornado, dizia. O sonho o modificara o modo de pensar. De agora em diante, se dedicaria ao trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro, reunir agora a palavra e a ação. Por isso, ele se achava disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar, destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso e sorridente. Despediu-se então dos irmãos de ideal, solicitando-lhes um novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra a que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus já havia desencarnado. Essa história é a ficha do João Mateus. Cada um de nós aqui temos uma ficha espiritual. Cada um de nós aqui assumiu um compromisso espiritual, aceitou esse convite que Jesus nos deixa hoje, né? Aceitou a esse chamamento. E quando a gente vem, né, para o mundo terrestre, para o mundo de carne, que nós esquecemos momentaneamente, na verdade não esquecemos, aquilo é como se fosse assim um véu que se passa na nossa mente e a gente tem então só a intuição daquilo que nós devemos fazer. E aí as coisas vão então se acomodando, vão se ajeitando, a gente vai gostando da vida de conforto material que a gente tem e esquecendo dos compromissos e das obrigações. E muitas vezes também vamos dando essas pequenas desculpas. É o tempo que não é possível, é o trabalho que não me permite, é o estudo que eu tenho que fazer, não sobra horas, né? Não sobra tempo. Entretanto, para Jesus, todo o tempo é aproveitável, né? Se nós não temos tempo para ficar 1h30, 2 horas, né, na casa espírita ou em qualquer outra denominação religiosa, no auxílio de pessoas, nós temos ao nosso lado, na nossa própria família, as condições para aceitar, para demonstrar o aceite desse chamamento, que é a gente auxiliando todos aqueles que estão conosco no caminho, né? Quando nos reunimos numa casa como essa, né, a oportunidade, ela se fortalece. A gente se fortalece uns com os outros e na hora que vem os infortúnios, as dificuldades, os desafios, nós estamos todos juntos de mãos dadas e juntos a gente consegue vencer e seguir adiante. É só para isso
que nos reunimos em casas religiosas, em casas espíritas, na nossa família, no nosso emprego, muitas vezes, né? No emprego que não precisa um dos outros. Todos nós precisamos de algo, de alguém e de alguma coisa, né? Então, Chico Xavier já falava, né, através da psicografia também de Maria Dolores, né, as condições que nós temos para aceitar esse convite tão amoroso de Jesus. E Jesus faz o convite assim, de forma despretensiosa, porque se nós não quisermos aceitar, não há problema algum, né? Jesus não vai ficar triste conosco, ele não vai ficar aborrecido, não vai ficar magoado, né? Como a gente às vezes fica, né? Alguém já fez uma festa, aí gastou um dinheirão na festa e você convidou 30 pessoas, não foram nem 10. Já aconteceu isso com alguém? A gente fica chateado, né? Puxa vida, que desconsideração, fulano não veio, Beltrano, cadê? Né? A gente fica às vezes assim, mas Jesus não. Porque o convite de Jesus se renova a cada encarnação, a cada desafio que a gente não consegue vencer, a cada dificuldade, né? Por isso se diz muito que a gente vai para a casa espírita por amor ou pela dor, né? Então, compete a cada um de nós temos livre-arbítrio para isso, né? Como que nós vamos chegar até Jesus? Em que condições nós estaremos, né, participando desse banquete espiritual? Cabe a cada um de nós. E é por isso que Chico Xavier, nessa prece, né, ditada pela Maria Dolores, de nome Pai Sempre, ela vai dizer assim, olha: alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. E a gente fica procurando a perfeição, né? Ai, quando eu estudar, quando eu completar o livro dos médiuns, quando eu completar o livro dos espíritos, aí eu vou trabalhar na casa, eu vou fazer bem para o outro, que eu preciso me instruir. Jesus não quer ninguém perfeito. Ele veio para os doentes, ele veio para os coxos, para os estropiados, para os pobres, aqueles todos que ele mandou arregimentar. Então, ele só espera que nós tenhamos boa vontade. O resto, a espiritualidade faz, a espiritualidade se compromete a ajudar. Por isso que quando a gente vem para a encarnação, a gente nunca vem sozinho, né? A gente vem com os nossos anjos, com os nossos mentores, e deixamos do lado de lá, né, uma torcida imensa para que tudo dê certo, para que a gente realmente possa fazer valer aquela encarnação. Por isso que Chico vai falar, né, que os espíritos, que alguém diz isso, e a gente não deve acreditar. Às 3 minutos eu já termino. Por isso mesmo, o escrúpulo te invade, e receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir em que o Senhor te chama e pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Depois ele pede: reflitamos nas simples lições da natureza. A semente germina em lauréis de esperança, muitas vezes sobre a lama ascorosa e indefesa. Vocês já plantaram alguma coisa? Um grãozinho de feijão, né? A gente coloca ali naquela terrinha fofa, joga bastante água, fica aquela coisa assim bem... E dali brota então pé de feijão, brota uma rosa, brota uma planta bonita, né? Então a gente vê que a natureza, ela não quer tudo perfeitinho, tudo bonito, tudo brilhando para poder florir, né? É da lama, é da dificuldade, é da nossa própria necessidade que a gente faz florir isso dentro da gente, né? E ele continua: a fonte não seria exemplo de bondade em que a vida enxameia se recusasse deslizar entre tratos de terras e lâminas de areia. Alguém já viu uma fonte de água nascendo? Como que ela nasce assim, né? No meio da lama,
aí depois ela vai praticamente se limpando por entre as pedras, até que a gente vê um riacho clarinho, um riacho limpinho, e é a água mais límpida, mais adequada, vamos dizer assim, né, para o consumo, porque ela é pura, né? E a gente também, nós somos espíritos puros, ainda em busca da perfeição, dessa pureza, porque estamos ainda brotando em meio dessa lama, né? E haveremos sim de correr no meio das encarnações sucessivas, nos limpando, nos purificando e sendo aquilo que Jesus pede que nós sejamos, né? Então ele vai falar depois, esquece pessimismo, acusação, censura, e isso dos outros para conosco, de nós para conosco mesmos, né? Porque nada te desanime, ergue-te e vem. Enquanto enferma, rude, mesmo assim, se deves, sofre, pague em amor, paz e luz, sem desertar, sem desistir, porém, de servir com Jesus, né? Então, esse é um poema lindíssimo da Maria Dolores, que dá para a gente uma noção clara do nosso objetivo aqui nessa existência, dá uma noção clara do convite que é feito a cada um de nós para que nós possamos deixar brilhar a nossa luz. Porque todos nós temos uma luz imensa dentro de nós, né? E que haverá um dia de brilhar, assim como brilhou a luz do nosso Mestre Jesus. Então, meus amigos, esse é o chamamento divino, né? Que nós possamos hoje, né, a exemplo de João Mateus, sonhar, né? Lembrarmos dos nossos compromissos, né? Ler a nossa ficha no plano espiritual e colocar em prática enquanto há tempo. Porque enquanto a vida, enquanto nós respiramos na carne, melhor dizendo, porque a vida não cessa, né? Eu estou falando uma impropriedade, a vida não cessa. Entretanto, a vida na carne, ela tem um tempo determinado. E é aqui que a gente tem que experienciar tudo aquilo que fomos convidados, né? Desde eras anteriores, desde outras encarnações, e essa é a nossa grande oportunidade. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa, então, né, receber no nosso coração e nossa mente tudo aquilo que Jesus nos oferece. Graças a Deus. Muito obrigada pelas palavras, Shirley. E nesse momento eu vou pedir pessoal da live, quem não pegou a garrafinha de água, corre lá, que a gente vai fazer a fluidificação. E vamos envolver com muito amor e carinho a Rosana, que vai fazer as vibrações por nós. Nesse instante, então, vamos fechando nossos olhos, vamos colocando todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, tudo que a gente tem de melhor em nosso coração e vamos envolver o nosso planeta em carinho, em amor, compreensão, em especial os países que se encontram em conflitos, que passam por dificuldades, sejam envolvidos nesse amor. Vamos envolvendo todos os seres do planeta em amor, fé, esperança e força de vontade. Pedimos em especial por todos os governantes, que eles sejam tocados por Jesus e se disponham a ser mais um trabalhador a serviço de nosso querido Mestre. Vibremos por todos aqueles que se encontram doentes, por todos os idosos, todas as crianças, todos aqueles que passam por alguma dificuldade. Todos sintam-se nesse instante abraçados por Jesus e fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos por todas as casas de oração,
pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os lares, em especial pelo nosso lar, nossos familiares, amigos e principalmente aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. E vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, fé e esperança. Pedimos ainda que nossa água seja fluidificada com tudo o que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E também seja colocado o remédio necessário para a cura de nossas dores. Deixemos ainda uma vibração em aberto de muito amor, de muita esperança, de muita fé, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal.